Oi, gente! Se aí na sua casa, a sua galerinha começou a ter medo do escuro, dos monstros, de zumbi, vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o medo e o que fazer com isso. Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga, mãe de 4 filhos e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o medo. Sentir medo faz parte dos nossos sentimentos e emoções e ele é um protetor, faz com que a gente esteja aqui até hoje. A espécie humana tem a ver com a nossa preservação, é o que faz com que a gente, por exemplo, não atravesse a rua sem olhar. E a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala do medo das crianças é de onde vem esse medo, o que pode estar desencadeando esse medo e o que é que a gente pode fazer com isso. Onde é que essa criança viu? Será que ela não está tendo acesso a um conteúdo que ainda não é para a idade? O que pode estar acontecendo? Por exemplo, jogos de monstros e zumbis, será que não estão muito pesados para a idade? No famoso Minecraft tem um joguinho que é com zumbi e crianças ainda com 5, 6 anos, até 7 podem sentir muito medo, porque ainda estão muito no concreto, muito no real. Então, como é que a gente pode trabalhar isso da melhor maneira possível? A primeira coisa é a gente descobrir de onde é essa fonte causadora e cortar, se for o caso, e explicar para a criança que não é uma punição, mas aquele jogo, aquele filme, aquele videogame ou aquele vídeo pode estar inadequado para a idade. Conversar com a criança sobre o que ela está sentindo, explicar o que é o medo, que é normal e está tudo bem, que todas as pessoas sentem medo, inclusive os adultos. E quando a gente diz isso para eles, eles se espantam. Nossa, mas você sente medo também? Você tem medo de quê, mamãe? De que você tem medo, papai? E uma coisa muito interessante que a gente pode fazer é, além de mostrar que aquilo só existe no jogo ou no desenho, porque a gente acha que isso tá claro para eles, mas não está. Ainda é muito, eles olham aquilo e é como se aquilo fosse real. É a gente talvez trazer um pouco de leveza para esses bichinhos assustadores. Por exemplo, desenhando ou criando uma história sobre aquele zumbi, sobre aquele monstro, e aquele bicho assustador passa a ser algo engraçado, e a gente pode desenhar junto com essa criança e criar junto com ela uma história sobre aquilo. No consultório a gente trabalha o medo muito com histórias, com o lúdico. Hoje, nos filmes, temos muitos filmes que trazem esses bichos de uma maneira mais leve, mais divertida, como Hotel Transilvânia, Monstros S.A. São filmes pra gente mostrar que aqueles bichos, aqueles monstros, eles não são tão assustadores assim e eles são, na verdade, divertidos. E acolher sempre e respeitar o que a criança sente faz com que ela lide melhor com todos os sentimentos, inclusive com o medo. E como é que a gente acolhe isso? Não desvalorizando, dizendo para a criança sim que ela está sentindo medo. Filho, eu sei que você está com medo, eu sei que pode parecer assustador o escuro, mas olha, vamos ligar a luz, o escuro e o claro é igual, né? Não tem nada de diferente quando a gente acende a luz. E acolher, sempre acolher, dar um abraço e dizer, olha, mamãe, o papai está aqui, né? Eu tô aqui com você, eu vou te ajudar a superar esse medo. Como é que a gente pode fazer isso de uma maneira divertida ou mais leve? Por exemplo, lá em casa o Davi passou por alguns momentos de medo e às vezes ele ainda tem, e o pai dele ensinou para ele cantando. Ele tinha medo de escuro e cantando enquanto ele ia acendendo as luzes da casa para ir de um cômodo para outro, e do quarto para a cozinha. E aí ele até diz, quem canta, né, seus males espanta. E com isso ele consegue pensar em outra coisa, aquela mente tagarela não fica falando só do medo, ele pensa em outra coisa, pensa na música que ele está cantando e ele consegue se desafiar e se sentir capaz e perceber que não tem nada de assustador ali. Então é muito interessante a gente criando estratégia junto com as crianças para que elas deem conta de passar por esse momento.
Outra coisa que pode acontecer é crianças maiorzinhas começar a ter medo do real mesmo, do concreto, de algo que a gente vive na nossa sociedade, que é a violência, que é o medo de assalto, que é medo de sequestro, medo de ladrão, enfim, esses medos, medo da violência, medo de morrer, medo de perder alguém, porque eles saem dessa fase lúdica ali por volta de 7, 8 anos e começam a ter medo daquilo que é real e existe. Como é que a gente trabalha isso se muitas vezes a gente mesmo diz: entra logo no carro, menino, tá escuro, aqui é perigoso, guarda o celular, guarda o tablet. A gente diz na família, a gente vê noticiários e essas crianças estão ali ao nosso lado e a gente precisa dizer para eles que isso sim é real, isso acontece, mas que a gente também não vai viver refém desse medo, que a gente vai criando estratégias, vai se prevenindo para poder a gente fazer o que a gente acha que precisa fazer, que é importante, não deixar de sair e se prevenindo e se cuidando para que as coisas não aconteçam e acalmando eles. Olha, eu sempre digo para os meus meninos lá em casa, isso não acontece o tempo todo, isso não acontece todo dia. Aconteceu já alguma vez com a gente? Não, a gente toma os nossos cuidados, não significa que a gente está isento, mas a gente vai cuidando para que isso não vire algo que nos coloque numa redoma, refém desse medo. E aí o medo não vai se agigantando. Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, as perguntas de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e me sigam nas outras redes sociais. Um beijo e fiquem com Deus!